Shalom, shalom para você que nos acompanha. Bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nós vamos continuar avaliando as perguntas que nós recebemos dos nossos Havrutot da Parashat Shavua, Parashat Vayetze. A próxima pergunta é assim, achei interessante também que nessa Parashá não encontrei ao longo do texto nenhum P ou Samer no fim dos versículos, parecendo assim uma longa história, porém ininterrupta, cada fase da vida do Yaakov sucedendo uma outra de forma natural. Toda a narrativa começa e termina com sonhos e mensageiros divinos. Seria toda essa história um único sonho? Então vamos lá. Para quem está acompanhando pelo YouTube, por isso, o pessoal do Beit Midrash, a maioria já sabe disso, os textos do pergaminho da Torá, às vezes no final de um determinado texto, ele tem uma letrinha hebraica. Ou ele vai ter uma letra P, ou ele vai ter uma letra Samer. Essas letras foram deixadas pelos sábios que transmitiram esses textos, grupo de estudiosos de uma escola específica de preservação da tradição, que recebe o nome de massoretas popularmente. E eles colocaram partes de alguns textos com P no final, porque o P é da palavra patuar. Patuar quer dizer uma coisa aberta, significando que o tema falado antes dessa letra tem a ver de alguma forma com o tema que segue. Está no mesmo tema, como se fosse. Já quando o texto tem um Samer, que é uma outra letra hebraica, Samer é da palavra sagur, que é fechado. Isso quer dizer que o tema que foi falado até ali acabou. Agora, próximo assunto. Então ele está comentando que nessa parashá não tem isso. A história segue inteira. O que, então, isso indicaria para nós? Que quando esse texto foi herdado, quando ele foi recebido lá pelos sacerdotes que costuraram os pergaminhos e estavam montando a história, esse pergaminho estava inteiro. Esse pergaminho foi recebido numa peça. Ou seja, essa história foi recebida numa peça. Não quer dizer que estava intacta, mas quer dizer que era uma peça só textual. E essa peça textual foi, então, costurada de uma única vez. Entende? Então, por isso, você não tem P e Samer. Quando são várias costuras no texto, tem várias indicações de esse assunto acaba aqui, aquele continua lá, blá 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 blá. E se você olhar a divisão tradicional desse texto, ele é um texto quase que inteiramente, quase que totalmente, sem muita intervenção dos editores. Ele é um texto, na maioria dele, do chamado Reino de Efraim, de tradição eloísta. E aí ele tem edições, ele tem pequenas alterações ali de Judá. A maioria dele é de Efraim. Significando, portanto, que é tradição do Israel antigo. As histórias, as aventuras do patriarca de Israel. O que faz todo sentido, porque Yaakov é o patriarca do Israel antigo mesmo. Então, se você olhar esses detalhes, isso fica já esclarecido. Agora, a partir daí vem uma outra pergunta interessante, que não tem que ver mais com isso, mas com o nosso olhar no nosso Beit Midrash, porque nós nos baseamos numa análise proposta pelo Rambam, pelo Rabi Moshe ben Maimon, no Guia dos Perplexos. Então está perguntando sobre o fato de que o começo da história tem uma cena de interação da personagem com o divino, que no caso aqui é apresentado como se fosse um sonho, né? E no final também tem isso. Então isso seria uma espécie de indicação de que a história toda que está no meio é uma história, faz parte desse sonho de alguma maneira? E a resposta é não. Não é assim que é feito. Vamos relembrar a história anterior, né? Então, na cena que nós falamos que toda ela representa um sonho, ou seja, a cena do Avraham participando do julgamento de Sodom.
nós somos informados naquela cena que o Abraham estava na sua tenda, na entrada da tenda, e ali apareceu Elohim no calor do dia, no meio do dia. Então, o Rambam nos coloca aqui, por princípio, toda a cena da Bíblia hebraica inteira, qualquer parte, qualquer lugar, aonde uma pessoa foi colocada naquela cena, interagindo com o Elohim, como no caso ali do Abraham, recebendo os Malachim, e o Elohim, que é a mesma coisa, sinônimo. Então, essa cena é uma visão. Quer o texto tenha dito que é uma visão, quer o texto não tenha dito. Então, quando aquela cena começa, Abraham está interagindo com Malachim. Então, aquilo é uma visão. Mas como nós poderíamos ter certeza? Porque ao final dessa cena, que aí que vem a questão, né? O princípio já estabelece, o princípio faz sentido. Exatamente como dizer que a maneira como os antigos israelitas pensavam Malach e Elohim era exatamente essa maneira. Não são coisas que dá para ver. São coisas que aparecem como ele diz, na imaginação, nas imaginações noturnas. Tal qual eram chamados os sonhos. E aí, ao final da cena, quer dizer, o Abraão recebe o Malach fala que a Sara vai ter o filho, depois ele fala que está indo para Sodom, depois nós temos uma cena do Elohim dizendo, eu não vou esconder o que eu vou fazer do Abraham, e aí o Abraham é o advogado de Sodom. Depois que tudo isso acaba, o texto diz, e o Abraham se levantou, e ele foi até o lugar onde o Hashem tinha falado com ele. Então o Rambam chama a nossa atenção. O texto nos diz que ele estava dormindo, porque ele se levantou. Então veja, nós voltamos para a cena da entrada da tenda, onde um cara que está se recuperando de uma circuncisão, provavelmente aconteceu o que com ele? Ele caiu no sono. Exatamente como acontece em outras cenas bíblicas, onde fala assim, e um sono veio sobre ele, ele caiu. No caso do Abraham, no Pacto das Partes, veio um sono sobre ele, terror. Quer dizer, a partir do sono, tudo que vem depois é a visão. Aqui também. Então ele fez a circuncisão, estava lá na entrada da tenda e caiu no sono. Então ele vê o Malach que cura ele, o Malach que abençoa Sara e o Malach que vai para Sodom. Então quando ele acorda, ele vai até o lugar onde isso tinha acontecido na cabeça dele. E ele vê a cidade ao longe, em fumaça. E ele tinha sido informado que era para isso que o Malach estava indo lá. Então veja, no mundo real, na cena, dentro da narrativa, no mundo real do Abraham, ele não sabia o que aconteceu com Lot. Ele sonhou que o Lot foi tirado lá do Malach. Ele sonhou, e naquele sonho ele descobriu por que o povo de Sodom estava sendo julgado. E ele descobriu também que foi por pouco que o Lot foi tirado de lá. Pelo simples fato de ele ter praticado ali um ato de hospitalidade. É por causa dessa não hospitalidade, da xenofobia, nós chamaríamos hoje, que Sodom foi destruída. Mas ele era uma figura de moral dúbia, como a relação dele com as filhas indica. Então esse texto foi construído para que nós entrássemos dentro da cabeça do Abraham e saíssemos depois. Então quando nós temos um texto aqui na Parashá, nós temos algo assim. Porque a Parashá começa falando, Vaitzei Yaakov mi Beersheva vaelech Haran. O Yaakov saiu de Beersheva e foi para Haran. Até aí, tá tudo certo. Eu não tenho por que achar que isso é uma visão. O texto tem que me dar um motivo para isso. O motivo é a personagem interagir com algo que não é do mundo, que não é real. Malach, Elohim, essas coisas. Mas aí o texto diz, ele chegou numa planície, passou a noite ali. E o texto quer que eu preste atenção nisso, porque o texto repete. E o sol se pôs. Mas ele já tinha dito que passou a noite. Mas o texto quer extra atenção agora. Pegou uma pedra do lugar, colocou sobre a cabeça e deitou para dormir. Então veja, o texto está falando, para tudo e presta atenção aqui. Sonhou. Pronto. Não estamos mais no mundo real da personagem. Estamos agora dentro da cabeça da personagem. Dentro da cabeça da personagem tinha uma escada, o Malach subia e descia, o Hashem aparece para ele, blá blá blá. Yaakov desperta do sonho.
Agora não estamos mais dentro da cabeça dele. Agora a personagem, no mundo real dele, da personagem, esse lugar aqui, o Hashem tá aqui. Eu não sabia. Então, não é que tudo é sonho. Aquilo que o texto colocar como a personagem interagindo com uma coisa com a qual não se interage, é aí que eu vou saber que é sonho. Não se interage com o Malar. Então, toda cena que tiver uma pessoa interagindo com o Malar, tipo, Manoah vê o Malar lá, falando que ele vai ter o filho, Shinshon. Não. Ele sonhou isso, ou ele teve uma visão disso. Mas o texto não disse, o texto não precisa dizer. Da mesma forma que o texto não precisa dizer, vamos supor, se fosse dizer, e ele levantou o voo e subiu. O texto não precisa dizer. Ele estava sonhando que levantou o voo e subiu. Não precisa dizer isso. Se o texto falou que uma personagem levantou voo, então isso não aconteceu aqui no mundo real. Isso aconteceu numa visão, num sonho, alguma coisa assim. E veio um cavalo de fogo com a carruagem e pegou Elial. Então, não aqui. Nesse mundo real. E isso é uma visão. Sempre. Porque não tem cavalo de fogo, exceto no desenho animado. Entende? Não tem. Isso aí não tem. Então o Ramban estabelece a leitura racionalista com base na não negação dos fatos. Porque ele diz exatamente isso. O texto quer que a gente pense a respeito disso. Por exemplo, essa cena é altamente discutida pelos rabinos. Porque o texto fala que o sol se pôs para depois dizer que ele passou a noite ali. Mas fala que passou a noite e o sol já não se pôs. Entende? Nessas nuances que os rabinos pegam, tem uma lição aqui. Por quê? Porque não precisa falar isso. Entende? Mesma coisa o texto da Bíblia hebraica usar repetidas vezes Vaidaber, Hashem, Lemoshe, Lemor. O Hashem falou para Moshe dizendo. Mas se falou, não falou já dizendo? Para que falar dizendo? Entende? Os rabinos, peraí. Isso não é necessário para você se expressar na língua. Então você tem uma lição aí. Por que que isso está sendo enfatizado desse modo? Porque essa é a linguagem. Então aqui também. Por que essa cena é colocada assim? Entende? Por que eu tenho que saber dessa coisa esquisita de que ele pegou pedra para usar de travesseiro? Quem é que pega pedra para usar de travesseiro? Entende? E quem faz isso? Então os próprios sábios. Como assim pedra de travesseiro? Então, onde está o segredo do negócio? Está na palavra. Por que pedra? Como pedra? Entende? Eu quero saber. Que palavra foi usada para pedra aqui? Avanim? Avanim. Então veja, a expressão é de livno, de construir a pedra fundamental. Aí tem todo um símbolo. Com o templo, com a pedra fundamental do templo, com o local do templo. Entendeu? Está sendo construída uma narrativa assim. Usando a simbologia da cultura vívida na época dos Yehudaítas retornados do exílio e com o templo reconstruído. Porque esse texto é daquele período para frente. E não é antes disso. Não é? Ele é de 500 para frente. E eu considero bem mais para frente mesmo. Pode ter a versão original da narrativa. Esse texto pode representar uma tradição antiquíssima. Mas quando ele foi editado, foi muito depois. Muito depois mesmo. Nem é cravado na época do Esdra. Não. É depois mesmo. Porque tinha muito problema. O conflito estava construindo. Tinha um monte de problema. Então isso aqui ficou para breves períodos da época anterior, né, a transição do expansão de Alexandre o Grande e liberação dos Hashmonaim. É nesse período que nós temos a montagem propriamente dita do texto. Período que permite, historicamente, que isso tenha sido feito. Então perceba, quando nós vamos determinar o que é visão e o que não é visão, nós usamos a realidade como barômetro da verdade, no olhar maimonidiano. Por que nós fazemos isso? Para que, em primeiro lugar, nós sejamos fiéis à tradição que acompanha o texto, ou seja, essa metodologia de fazer isso, de usar a realidade como barômetro da verdade, é uma metodologia dos sábios que nos deram o texto. Não é uma coisa que Maimônides inventou.
os rabinos do Talmud, na tradução do Onkelos, quando o Onkelos se esforça na sua tradução aramaica, refletindo, transmitindo o ensinamento dos rabinos, para mostrar como que os rabinos que herdaram as traduções interpretavam o texto da Bíblia hebraica. O que ele faz na sua tradução aramaica? Ele tira o óbvio antropomorfismo. Então, o Maimônides aponta para isso, para mostrar, né, de todas as traduções que foi feita da Torá na Antiguidade, essa tradução era a única tradução autorizada pelos sábios. Por quê? Porque representava, de fato, as tradições por eles recebidas. E a tradição por eles recebidas, veja, independente de ter rabino místico, de ter rabino de culto apocalíptico, de ter rabino Shin, de ter rabino Tzedokim, todo tipo. Tinha rabino de todo tipo. Mas qual era a decisão em tribunal sobre a questão? A tradução do Onkelos é a tradução oficial. Então, quando você lê a tradução dele, você vê que ele tira antropomorfismo. Ele não lê as coisas do ponto de vista mágico. E ele poderia, e não tem nenhum motivo de ele não fazer isso, se essa fosse a tradição recebida. Por que ele não faria isso? Não há motivo para não fazer. Não havia nenhuma escola de pensamento na época, científica, que estivesse negando os fatos bíblicos. Nada disso. Não tinha nada. Não tinha nenhum filtro, não tinha nada. Ele podia falar o que ele achava que tinha que falar. E ele reproduziu o texto da Torá, removendo todo o antropomorfismo do texto. Então, esta era, de fato, explica Maimônides, a visão rabínica da antiguidade de como ler a Bíblia hebraica. Não se deve ler o texto literalmente, nos seus antropomorfismos, nas suas trocas de interação da personagem com figuras da cultura e da religião, né? A pessoa falando com Elohim. Não, ninguém fala com Elohim assim, desse jeito que o texto está falando. Isso é uma forma de ensinar. E o Guia dos Perplexos, ele se presta a esse propósito, explicar o pensamento rabínico no que diz respeito a isso. Agora, o Ramban também, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele denunciava que as lideranças religiosas, até o momento dele, e é claro que continuam depois, elas ignoravam esse ensino rabínico, ignoraram o Onkelos e o exemplo que ele deixou, e eles pegaram escolas de pensamento específicas, nesse caso, escola de pensamento akiviana, que pega o Midrash e interpreta literalmente, e promulgavam essa escola de pensamento e ignoravam todas as outras. Por exemplo, o pensamento do Rabino Ishmael, praticamente desconhecido. Mesmo que sua importância seja fundamental. Então, porque o Rambam pegou o advento dessa nova religião judaica que surgiu no século XII, o misticismo, que é o sincretismo do judaísmo com a gnose e com o cristianismo católico, e ele pegou o comecinho e já via esses movimentos. Então ele sente urgência em esclarecer o que ele esclarece no guia. Porque ele via um movimento estranho, claro que não resolveu. Na verdade, o judaísmo se torna normativo via misticismo. Então, basicamente, se torna um culto mágico. Não é assim que o judaísmo se transforma depois em hasidismos e toda essa coisa, que é basicamente um catolicismo judaico. Catolicismo / espiritismo judaico. Basicamente isso, sem pôr nem tirar. Com tudo, com Messias, com falar com os mortos, com fazer simpatias, com afastar mal olhado, maus espíritos, demônios, essas coisas todas. Tudo isso daí faz parte desse movimento que se desenvolveu no hasidismo, que é uma compressão dos ensinamentos do misticismo inicial, misturado com elementos do catolicismo europeu. Então, quando o Ramban adverte sobre se fazer a leitura acertada do texto, ele está falando disso. Então ele não está dizendo que tudo é sonho, mas ele também não está dizendo que se deve ignorar o fato de que quando uma personagem, seja ele quem for apresentado numa cena interagindo com uma coisa que não é do mundo, Elohim, Malachim, o que for, então essa cena não pode ser lida literalmente, ponto. Isso é muito importante. E ele fala no guia sobre
dúvidas que uma pessoa possa ter, do tipo, mas o texto fala lá que o Moshe falou com o Elohim no Sinai. Então, o que é o texto? O texto é uma pessoa, a figura lendária, Moshe, falando com o Elohim. Portanto, ponto. Isso não aconteceu do jeito que está lá. Já sabemos que não. Por quê? Porque não é assim que funciona. Então, quando o Rambam fala sobre isso, quando ele explica, por exemplo, os 13 princípios, que ele mesmo falava, a religião judaica, enquanto tradição, fala o quê? Moshe recebeu a Torá no Sinai. Mas quando ele vai explicar isso, o que ele diz? Ele diz, a forma como isso aconteceu não é conhecida de ninguém a não ser de Moshe. Entende? Ou seja, isso é uma tradição que não é compreensível. No sentido de dizer, ela não é literal e também não tem como explicar essa interação de Moshe com o Elohim. Por quê? Porque nós temos que nos ater aos fatos. E quais são os fatos? Isso não acontece. Mas Moshe recebeu, então ele falou, a experiência que Moshe teve, só ele teve e ninguém mais teve. Ninguém sabe o que é essa experiência. Então o texto está aludindo a uma experiência que ninguém teve. Por isso o texto dizer depois, nunca houve um profeta como Moshe. Isso quer dizer, ninguém teve aquela experiência lá que ele teve. Então veja, o que esforço o Rambam está fazendo? O esforço de impedir uma leitura literalista. Ou seja, o Rambam, ao contrário do que o sistema chapa branca da religião fala hoje, ele não era defensor da teoria estenográfica. Teoria segundo a qual o Deus ditou a Torá para Moshe letra por letra. Ele não era defensor dessa teoria. Essa teoria foi criada na Europa, interpretando palavras antigas. Não, o texto não diz que foi isso que aconteceu. Pelo contrário, né, se você usar só a Torá como base, você chega à conclusão que nem foi Moshe mesmo que escreveu a Torá. É uma outra pessoa falando a respeito de Moshe. Isso aqui é evidente a partir do texto. Sem meter religião na história. Nem a Torá prova que não é Moshe que escreveu a Torá. Não precisa de mais nada. Se Moshe fosse o autor da Torá, a Torá estaria assinada. E ela teria sido inteira escrita em primeira pessoa. Não. A Torá, quase toda ela é escrita em terceira pessoa. Bereshit, então, e Bereshit não dá nem para associar com Moshe nem com ninguém. É tradicionalmente associado. Tradicionalmente, você pode fazer o folclore que você quiser. Não tem problema isso. Porque Moshe, o próprio Moshe, é uma figura lendária. Mas, quando nós estamos dentro do texto, nós criamos essas regras de leitura. Não há, no mundo de verdade, interação entre Adam e Elohim. Isso não acontece. O que é essa interação? Um entendimento do Adam sobre Elohim. Então, Moshe falar com Elohim significa Moshe obteve uma compreensão do Elohim. Qual grau de compreensão? Como um homem fala ao seu amigo, ou seja, absolutamente claro. E quando o grau é menor? Um sonho. E quando o grau é menor ainda? Eu sonhei e vi, tinha um fogo e um animal lá. E quando o grau é menor ainda? Eu sonhei, e aí veio um temor sobre mim, me tremi todo e caí no chão. Você vai diminuindo. O quê? Clareza no que aconteceu. Então, é por isso que nós não dizemos tudo é sonho. Claro que não é. Na pretensão da narrativa. Como eu falei, o primeiro verso, ele viajou de um lugar para outro lugar. Tá bom. O personagem viajou de um lugar para outro lugar. Tá bom, não tem problema. Agora, aí o personagem falou e o Elohim disse, pronto, agora a gente não está mais no mundo real. E aí depois que ele falou isso, ele pegou os seus animais e saiu andando para tal lugar. Agora a gente voltou para o mundo de verdade. Quando o texto vier de novo com e aí veio uma lá e ele disse, então aí a gente saiu do mundo real. A gente está no mundo da imaginação da personagem. Um sonho, uma visão, algo escrito de maneira codificada para a gente interpretar. Então sempre a interação de uma personagem com o divino alude a um entendimento a respeito disso. Nunca
é uma descrição de eventos concretos. Em nenhum texto da Torá. Nem de Moshe, nem de ninguém. Então aí, quando a pessoa treina o pensamento nessa visão maimonidiana, os textos ficam mais interessantes, porque agora você se depara com um código e você quer decodificar isso. Então agora que eu entrei na visão dele, no sonho dele, agora eu quero os detalhes desse sonho. Entende? Agora eu quero saber quais são os elementos do sonho. Então, aqui, olha que interessante. Vehine, o sonho começa. Então, esse já é um elemento do sonho. Essa expressão. Olha só, atenção. Sulan mutzav arza. Então, como o Rambam elucida, Sulam já é uma palavra interessante. Essa escada. Por que usar essa expressão para isso? Por que não usar dragoto, madregoto? Porque veja, Sulam não quer dizer escada como nós usamos na nossa língua. Sulam quer dizer escadaria. Bem diferente de escada. Não é uma ferramenta, escada. É uma escadaria como era, por exemplo, um zigurat babilônico. Os zigurates, as pirâmides babilônicas, tinham uma longa escadaria que levava lá para cima do zigurat. Então, é essa a imagem que você tem que ter na cabeça. Com essa palavra. Se você não prestar atenção na palavra, você não vai ter imagem nenhuma. Você vai achar que é uma escada de trocar lâmpada. É uma escada de subir em telhado. Não é isso. Sulan matzav arza. E a Sulan, ela então estava, veja, ela de repente estava, ninguém trouxe, estava lá. Ela estava fixada, fundamentada na arza, na eretz. Ela não estava enfiada dentro da terra. Ela estava na eretz, a escolha de palavras. Em Rudá estava a escadaria. Veroshó magia shamaima. E a cabeça da escadaria chegava, magia, tocava a shamaima, os céus. Veine. Aí, de novo, chamando a atenção. Ine. Malachei Elohim. Os mensageiros do Elohim. Olim veyordim bo. Olim veyordim. Eles subiam e desciam. Então, o leitor atento fala, ué, mas não era o contrário? Não é desciam, porque o Elohim não vem lá de cima? Então no texto, o sonho não era para ser o malar descia e depois subia? Mas o malar está subindo. Então isso quer dizer o quê? Que esse malar, Elohim, não é o que a gente está pensando. Porque se fosse o que a gente está pensando, então tinha que estar invertido isso daqui. Tinha que ser o malar que desce. Aí esse é o daquele lá mesmo. O da visão, dos sonhos. Agora esse aqui é um outro tipo de malar. Porque esse sobe e depois ele desce. Então não é o que estamos pensando. Né? Não é a primeira impressão que nos vem à cabeça. Veine. Entendeu? Olha como o texto fala uma coisa, presta atenção. Fala uma coisa, presta atenção. Então, veine. Shenitzav alav. O Hashem estava sobre ele. Sobre ela, sobre isso, sobre a escadaria, sobre o malar, sobre o Yaakov. Shenitzav alav. Vayomer. Ani Hashem Elohei Avraham Avicha. Veja. Na história do Avraham que nós vimos, o El do Avraham era o El Shaddai. Esse aqui falou, eu sou Hashem, eu sou o El do Avraham, teu pai. Uma informação aqui. Vayomer Yitzhak ve'Elohei Yitzhak. E sou o Elohim do Yitzhak também. Haaretz asher ata shochen alea. Haaretz, viu? A escadaria estava arza. Haaretz, sobre a qual você está deitado, Haaretz Yehudá, etnena lezarecha, será dada a sua descendência. Então agora nós saímos de uma mensagem de cunho pessoal, da revelação pessoal,
E nós estamos lendo agora uma mensagem política. O Elohim arma todo esse circo aqui para dizer essa terra pertence aos seus descendentes. Quem está lendo esse texto? Os descendentes. Eles foram informados que o Hashem falou isso. O Elohim de Judá, das tribos de Judá, das tribos do sul. Toda essa mensagem codificada, aonde o Malach sobe lá e depois desce. Entendeu? Moshe sobe lá na montanha e depois desce. Moshe é o Malach que sobe e desce. O Yehudaíta é o que sobe e desce. O justo é o que sobe e desce. Esse Malach aqui não é o figura etérea, imaginada. É ele, o Yaakov. O justo sobe e desce. Tem um acesso ao Elohim e depois volta. E a terra era para isso. A terra era para dar esse acesso. Então, percebam. A gente tem que saber entrar no sonho da personagem. E saber quando é e quando não é. Então agora nós estamos com o significado da coisa. Entendeu? Nós estamos sendo oferecidos um acesso a um sonho que comunica uma ideia. E os redatores queriam passar essa ideia. Mas veja do que está se falando, da mensagem de sempre. E depois, né, você vai ser abençoado, blá blá blá, enfim. Ou seja, a conexão logo no começo da Parashá dele com o legado do patriarca Abraham e depois Yitzhak e agora Jacob. Porque nós vamos ver uma história mundana desse personagem. Ele vai lá, ele quer casar com uma mulher porque ele achou a mulher mó gata. Daí ele fala que vai trabalhar para a mulher. Daí ele é enganado depois. Super suspeita a cena, depois a gente vai falar disso. Daí ele fica carbando a mulher, que era feia, que ele não gosta. Daí ele fica mais de novo tempo para poder ficar com a que ele gosta. E daí tem um monte de problema, porque tem uma mulher que ele gosta e outra que ele não gosta. E aí tem filho, não tem filho, e a disputa, e a briga, o inferno. E desse inferno, 12 tribos. Mas veja, né? 12 tribos, nascidas em meio a conflitos e disputa e ciúme. Entende a mensagem? Tribos que brigam, mas são a mesma família. Entende o Yehudaíta contando as coisas para a população? Para um olhar para o outro e falar, realmente eu não gosto deles, mas somos todos Israel, como se fosse. Mas tem como ele ficar lá e eu aqui? Tem. Tem como a gente rezar em outra sinagoga? Então tá bom. Se a gente puder rezar em outra sinagoga, tá bom. Então veja, ele está construindo toda uma narrativa para dar ideia da origem da nação. Mas ele pegou os textos que já vieram, que já eram conhecidos, das aventuras do patriarca. Só que agora ele gerou um novo problema. Porque colocando isso daqui, essa cena, aonde o patriarca recebe a mensagem do Elohim, então o que ele quer que a gente conceda? Que tudo que vai acontecer depois, ele está com isso na cabeça. Essa mensagem está na cabeça dele. Em todas as decisões que ele toma. Ou seja, ele não está escolhendo esposa porque é gata, como o texto está dizendo que é. Ele está com isso na cabeça. Ele vai ser... Os descendentes deles vão herdar a terra. Então ele, sabendo disso, é isso que ele quer. E também as matriarcas não estão querendo casar com ele porque estão querendo um homem. Não. Elas querem ser as mães da população. Percebeu a história? Então por isso precisa começar assim. Porque eu preciso pegar essas personagens, que não são só agora representações de uma ou outra tribo, com ideias mais ou menos ali aceitáveis para aquele específico grupo populacional, mas agora eu estou construindo algo maior em cima disso. Estou dizendo que a grande missão de Abraham, Yitzhak e Jacob era justamente aqueles Yehudaítas que estavam lá construindo o templo. Aquele era o objetivo final de tudo isso. Então eu preciso
Pegaram aquelas histórias comuns lá do cara que ficou cuidando das ovelhas, que fica com a mulher do outro, não sei do que, e enfiar dentro disso os motivos sublimes que o redator está querendo me convencer que aconteceram. E aí vai se construir daqui todo o arcabouço narrativo em cima das motivações por trás das ações dos patriarcas. Então, da mesma maneira que no caso do Abraham, o homem babilônico que desobedece o Marduk, que deixa um outro cara engravidar a mulher dele, é ordenado como castigo a pegar o filho nascido do outro cara e sacrificá-lo para tomar de ser besta, e aquilo é transformado numa outra coisa. O homem que saiu da Babilônia, porque rejeitou a idolatria babilônica. E não podia ter filhos porque estava sob influência babilônica. E que recebe a promessa de que ia herdar uma terra nova, para uma nova nação surgir. E agora ele tem o filho magicamente gerado. E o filho é tão mágico que tem uma vida que é uma cópia dele mesmo. Faz as mesmas coisas que ele faz. E esse filho tem outro filho. E eles têm irmãos, e os irmãos começam a brigar com um com o outro. E o mais novo, mais fraco, vai mandar no mais forte. E Judá, o mais fraco, vai um dia vencer essas forças que estão em torno de nós. E aqui, forte, né? Esav, Edom, Roma. O que para mim joga esse texto lá perto dos Hashmonaim mesmo. E aí, agora, a construção das 12 tribos. Que nunca foi 12 tribos na antiguidade. Para os israelitas, mal era 9, no máximo 10 tribos. Não tinha Judá, não tinha Levi, não tinha nada disso. Então, agora nós estamos, entendeu? Pegando histórias lendárias e costurando ela com a missão que foi construída. Ainda com base nessa ideia de uma narrativa com seus dramas unificados. Outra pergunta que não saiu da cabeça. Qual ou quem foi o assunto ou tema principal de tudo isso? Yaakov, Leia, Rachel, os filhos, todo mundo. Todo mundo é o tema daqui. Por quê? Como eu falei. Qual era a versão original disso aqui? Provavelmente. Provavelmente. Jamais saberemos, né? Provavelmente era o quê? Os israelitas sempre foram dali. Os israelitas não são imigrantes. Se foram imigrantes há milhares de anos atrás, há 20 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, jamais saberemos. Quando a gente recebe notícias deles, lá em inscrições egípcias antiquíssimas, eles já são de lá, da região ali mesmo. Então eles eram Canaani, uma das divisões Canaani, Israel. Então essa população tinha a herança de que, por que vocês chamam Israel? Porque nós tivemos um ancestral que na verdade chamava Yaakov, mas aí o Elohim apareceu para ele. O El apareceu para ele. Veja, eles cultuavam El, divindade Canaani. Então, portanto, por definição, cultuavam todo mundo do panteão Canaani nas épocas de festas específicas. El, Asherah, Baal, toda a turma. Então eles falaram, o El apareceu para o patriarca e falou que o nome dele não era mais Yaakov, mas Israel, príncipe do El. Também dá para ler o que conflita com El, cada cena dele lutando com Malach. Que luta com El. Então, essa é a história original da coisa. As visões do patriarca. O patriarca que tinha uma vida simples, que tinha lá suas várias esposas, vários problemas, mas o El nunca abandonou ele. Então, da mesma forma, o El nunca vai abandonar Israel. Isso era uma doutrina considerada verdadeira até a invasão assíria. Depois da invasão assíria, acabou com o de El e acabou com tudo isso. Mas ficaram para trás as histórias.
Nessa altura, Yehudá já estava se mesclando. Na medida em que Yehudá também é exilado e recebe a chance de se reconstruir, pega tudo que havia de Israel, tudo que restou de Yehudá e cria uma nova história. Pedaços dessa população do antigo Israel e também de Yehudá estavam lá, expostas. Também foram escravizados. Também estavam sob o domínio, tinham que pegar parte da colheita e entregar para o sátrapa, para ele levar lá para o império. A vida não era boa, nem para quem foi exilado e nem para quem ficou. Então, nessa de reconstruir a nação, de reconstruir a história, vamos criar uma nova versão de tudo isso. Nessa nova versão, não somos povos separados, somos um povo só. E Judá é o nome da terra. Então foi bem inteligente a mesclagem de tudo isso. Então é sobre tudo. Sobre Yaakov, a costura do Yaakov e suas mulheres, com Judá, com Abraham, com Yitzhak, com todo mundo. Construção de uma família, registrando amor, sonho e conquista. Veja, tudo isso tem no texto, mas nada disso é o objetivo do texto. O objetivo do texto está aqui nesse sonho. Sua descendência herdará essa terra. O objetivo é dizer isso. Essa terra aqui é uma terra que o Hashem te dá. Exatamente como na história do Abraham, o El Shaddai dá para você. O El da montanha dá para você esse território. Ou dará aos seus descendentes. Ao Yitzhak, o El aparece, confirma aqui seus descendentes. Agora vem para o Yaakov. O Hashem falou, o Hashem te deu. Então tem que enfatizar porque ele cultuava o El. Então, aí o Hashem fala, então eu sou o El. Hashem mandou dizer que ele é o El, que do Abraham e do Yitzhak e de todo mundo. Já estamos tendo a mistura aqui do culto de El com o culto do Hashem. E aí todo mundo entra no amálgama, vira o Elohim. Entendeu? Então, o foco era você vai receber a terra. E essa história serve para você lembrar disso. Para quem? Para os exilados, para os que voltaram do exílio. Mas perguntando, por que será que o redator, no versículo 28:11, não quis especificar o lugar que Yaakov parou para dormir? Pois é, existem várias propostas para isso daqui. E sim, você tem toda a razão em prestar atenção disso. Vayashkav Makonaú. Ele ficou naquele lugar. Todos os sábios perguntaram isso daí. Por que não falou o lugar de uma vez? Por que Aú? Aquele lugar lá. E cada um deles dá uma resposta meio drástica para isso. Certo? Por exemplo, só para citar um exemplo. Sábios do Midrash explicam que a Torá menciona em detalhes e com limitação. Rashi falou, a palavra Aú, lugar ali, sugere só ali, mas não em outro lugar. Ou seja, naquele lugar que o Yaakov dormiu, mas que durante 14 anos, quando ele estudou na academia de Ever, Midrash, ele não dormiu. Querendo dizer assim, quando ele estava lá estudando com Ever, ele não dormia. Nonsense, tá vendo? Então veja, olha como o Midrash é construído. Por isso, ele dormiu ali finalmente, depois de anos sem dormir. Você não aguenta 11 dias sem dormir, senão você morre, né? Mas enfim. Então veja, Midrash. Davar Acher, uma outra interpretação. A implicação é que só naquele lugar que ele deitou, ele dormiu. Né? Mas ele não dormiu mais depois daquilo, ou seja, nos 20 anos depois, trabalhando para o Lavan. Também. Midrash, entendeu? Ou ele não dormiu antes, ou ele não dormiu depois. Por que então o Yaakov dormiu agora? Os sábios disseram, o Yaakov dormiu agora, porque agora ele percebeu que o sol estava se pondo, ou seja, que o contato dele com o divino, que a providência, agora havia diminuído sobre ele. Então veja, essas explicações não explicam nada. Certo? Não explicam nada, são só Midrashim brincando com a palavra Aú, Makomaú, aquele lugar ali. Agora, se esses Midrashim estão desviando do assunto, isso já é uma resposta para nós.
que está desviando do assunto? Entende? Por que tá... Quando eu pergunto, o que quer dizer Maconaú? Então, você viu aquele passarinho? Quer saber de passarinho? Tô perguntando, por que tá dizendo Maconaú ali? Então, quanto tá o jogo? O Brasil ganhou? Entendeu? Para de ficar me distraindo. Por que tá escrito Maconaú? Porque isso é uma polêmica. Então, Urashi desvia do assunto com esse Midrash, mas ele dá uma resposta própria. Urashi fala assim, ó. Makom é referido a um lugar que já teria sido mencionado no texto. Né? Considerando que essa pessoa está lendo o texto desde o começo, a história anteriormente já tinha dito para o leitor que tinha um lugar especial onde as coisas aconteciam. Desde que começou a montagem da história, considerando a história do jeito que ela está, qual é o lugar que foi destacado nessa história de patriarcas? O Monte Moriá. Então Urashi fala assim, ó, Makom aqui se refere ao lugar já mencionado em outro lugar, lá em Bereshit 22:4. Por quê? Porque quando nós lemos o texto de Bereshit 22:4, como que o Monte Moriá é referido? Bayona Shilishi, no terceiro dia, Vaisá Avraham etenav, Avraham levantou os olhos, Vaiar etamakon merachok. Ele viu o lugar de longe. Então esse texto estaria usando aquela mesma linguagem. Ele estaria então no Monte Moriá. Ele estaria então no lugar da oferta do pai dele. Né, quando o pai dele foi trazido para amarração. Ok? É isso mesmo? Claro que a gente não sabe disso. Mas veja. Por isso que fala desse jeito. Makom. Para você lembrar do último Makom no texto. Isso é Urashi. Ivni Ezra. A razão de ter um bet vocalizado em Makom, que olha lá, né? Bamakom. Mas a gente fala Makom. Mas tem uma pontuação aqui no Ma. É vocalizado com patar, porque Moshe, aspas aí, ao estar escrevendo a Torá, fez de modo a indicar que o lugar era um lugar conhecido na sua época. Ou seja, ele está sugerindo que depois do incidente da cena em Beit El, o lugar seria então aquele lugar que todo mundo sabe qual é. Aquele lugar especial, aquele lugar importante. Como quem diz assim, isso mostra duas coisas. Mostra que o texto é interno, ou seja, eu não estou escrevendo um livro para falar com um público. Eu estou escrevendo um livro nosso, aqui entre nós. A gente sabe do que está falando aqui. Sabe lá na casa do fulano lá. E aí, se você conhece o lugar, você sabe o que é. Então, o Maconaú, aquele lugar lá. Aí ele fala assim, ó, isso é parecido com o que foi feito por Oshea, o Ivni Ezra. Oshea falou assim, e ali ele falará conosco, no Oshea 12:5. Veja, ali onde? Quem lê o texto lá, no texto dele, sabe que ele está falando de Beit El, que é aqui. Então ele fala, ali é aqui, Beit El. Oshea disse isso porque ele profetizou que Beit El era o objeto da sua profecia concernente ao Yerav-an, filho de Yoash. Oshea usou o termo conosco porque o Amós também profetizou em Beit El. Por isso falará conosco, comigo e com o Amós. Claro do livro de Amós que Beit El era um local sagrado. De acordo com o sentido pleno do texto, Vaifgá não deve ser traduzido como ele rezou, como no caso, e nem como ele intercedeu, como acontece em Irmiyahu 17:16, 7:16, aliás, não 17, 7:16, porque nós não encontramos no Tanar todo a palavra Makon no sentido do divino. Por que ele está falando isso? Porque é na tradição rabínica, não no texto da Torá, que Makon quer dizer, é um eufemismo para o Hashem. Makom, Amakom. Os rabinos chamam o Hashem de Makom o tempo todo na Mishnah, em vários textos. Não, o Makom disse, o Makom falou. Entendeu? Então ele falou, mas não é aqui, não confunda você que é aluno dos sábios e tal. Esse texto é interno, né? Não confunda esse Makom com aquilo que os rabinos diziam.
Então ele fala assim, ó, não dê atenção para a interpretação midrástica de Makom como Makom Aher, se referindo ao Elohim, que certamente não é esse o sentido. Então note, Ibn Ezra falando, não use o midrash para interpretar literalmente o texto da Bíblia hebraica. O midrash não serve para isso, o midrash serve para outra coisa. Como eu disse, aqueles midrashim desviam a atenção daqui. E isso é que deve chamar nossa atenção. Não o que o midrash está falando, porque o midrash está falando. É uma construção da narrativa lendária. Entende? Abraham estudou na escola de Shem e Ever, transmitiu para o Yitzhak e transmitiu para o Yaakov, que passou 14 anos estudando na escola de Shem e Ever, para criar essa ideia de que, olha, tem uma tradição milenar sendo passada, chegou nos homens da grande assembleia e chegou nos sábios. Isso para nós só quer dizer uma coisa. Os rabinos que criaram tudo isso são os rabinos posteriores a tudo o que eles estão falando, significando posteriores aos homens da grande assembleia. Depois que acaba a história dos homens da grande assembleia, de Esdra, de Neemias, de tudo isso, onde estão as pessoas reais? Porque até Esdra é lendário. Onde está a gente, pessoa de verdade? Lá na época dos Hashmonaim, na época da rainha Shlom Tzion. Então, o judaísmo começa lá. E tudo antes é história. São textos lendários. Transmitidos, reconstruídos. É ali que a narrativa toda é criada. Então, meados de 200 antes da Era Comum. Período do Zugot, a primeira geração dos sábios. Entende? Tudo é criado ali. Tudo. No sentido de que eles pegaram todos os textos e criaram a história coesa. Vamos organizar. Vamos costurar isso com isso. Pegaram toda a colaboração dos sacerdotes, tudo. Agora nós vamos concatenar tudo isso numa coisa só. Agora nós vamos unificar tudo. Então, Ibn Ezra. Então a palavra Her, prova disso é encontrada na palavra Her, que segue a palavra Makom. Ou seja, no livro do Ezra 4:14, né, seria, então ele aliviará o alívio e levantará os Yehudaítas Mimakom Aher. Então, se Makom significasse Elohim, estaria dizendo de outro Elohim. ele vai elevar os Yehudaítas de outro Elohim. Não pode ser isso. Então o Ibn Ezra está corrigindo as pessoas que, devido a se dedicarem ao estudo dos rabinos, não entenderam, não sabem usar o estudo dos rabinos. Você não deve usar o Midrash dos sábios para alterar o texto da Bíblia hebraica. Midrash não é para isso. Nunca foi, nem nunca será. Então, como o próprio Ibn Ezra está explicando. Mas isso acontecia na época dele, no século XII. Por causa do quê? Misticismo. Misticismo pega um Midrash e altera a visão do texto da Bíblia hebraica baseado numa história midráshicca. Aí abre-se as portas da loucura. Então não se deve fazer isso, e o Ibn Ezra está explicando como não se deve fazer isso. Sforno. Gaba Makom. Então veja, Rashi falou, vamos recapitular, Rashi falou Monte Moriá. Ibn Ezra falou Beit El. Sforno. O que quer dizer vai Gaba Makom? Sforno diz. Quer dizer assim, aconteceu que ele veio num lugar que ele não tinha intenção de ir. Nem isso, nem aquilo. O significado da palavra Makom é que o lugar era um lugar designado para acomodar viajantes. Ou seja, não era qualquer lugar, era o lugar onde os viajantes paravam. Toda cidade tinha uma estalagem na sua área pública. Veja, não é nada do que os outros estão falando, percebeu? Por isso que eu gosto muito do Sforno. É por esse motivo também que os Malachim, que vieram a Lot, ele está usando um texto anterior para mostrar, falaram, Kirechok Nalen, nós vamos dormir na área pública. Então, segundo os Sforno, quando eles falaram que vão dormir na área pública, eles não estavam falando nós vamos dormir na rua. A mesma expressão é usada em conexão com Pilgah Bagdá, em Shoftim 19:20, onde lemos Rak Berachok El Talen. Não passem a noite no local público. Quer dizer, não na rua. Na rua no sentido ao relento.
mas no local onde os viajantes passavam a noite. Então, segundo a visão dos Forno, no Antigo Oriente, isso é visto em cidades árabes hoje, sempre tem um local onde os viajantes passam ali e eles se unem ali. Uma espécie de hostel para receber os viajantes que peregrinavam. Tudo era feito a pé na antiguidade. Então era mais natural que estalagens iam sendo montadas ao longo do caminho, onde viajantes, comerciantes passavam, paravam, bebiam água. Você não pode ficar muito tempo sem isso. E assim prosseguiam a viagem. Seria sido num lugar assim. Então note para onde ele nos levou, né? Então, segundo os Forno, o local não é identificado e não é relevante. No sentido de, uma localidade especial. Não necessariamente. Ele parou num local de estalagem, onde pessoas que viajavam paravam. Os Forno já é do século XVI. Né? O Ezra é do 12. O Urash é do 11. Então, o que a gente percebe aqui? Nós não sabemos o que esse lugar é. Tradicionalmente ou é Betel, tradicionalmente ou é Monte Moriá. Entende? Tradicionalmente pode ser qualquer coisa que você quiser. Porque o objetivo não era identificar o lugar. O objetivo era dizer que ali ele teve o sonho do Abraham, onde o Elohim diz, darei essa terra aos seus descendentes. Percebeu? E por que isso o Midrash nos desviou a atenção? Porque havia e há o debate sobre qual lugar sagrado. Lembra aquele debate com o Shomronim? É o Monte Eival, é o Monte não sei do que, não, é Jerusalém, não sei do que. Então, esses textos são escritos em meio a esses conflitos. A ideia original era unificar todo mundo. Acabou não dando certo. Mas a ideia era essa. Então ficou a tradição dizia uma coisa meio ambígua, o redator deixou como estava. A esperança era que quando Shomronim lesse, interpretassem de uma maneira parecida. Acabou não sendo isso, eles interpretaram de outra forma completamente diferente. O que acabou gerando outro grupo que não queria mais esse grupo. Então note, né? O termo Even, pedra, aparece no verso 11, no plural. No 18, no singular. Pensei que isso poderia ter algum significado. Mas relendo a tradução do Tzemaioré, percebi que ele resolveu a questão de forma simples. Ele traduz o 11. Agora ele pegou uma das pedras. O termo uma não aparece no texto hebraico. Caso isso que o senhor Ioré faz é simplesmente o jeito de amenizar provável irregularidade no texto. Então, é porque assim, o texto hebraico, todo ele, antigo, novo, a língua hebraica, ela tem mesmo essa característica que o Tzemaioré colocou. A gente costumava dizer, quando a gente estuda hebraico no Ulpan, a gente aprende que hebraico é uma língua que se fala pouco, se diz muito. O que me faz lembrar da nossa língua, da língua portuguesa, que é o contrário. Se fala muito e se diz pouco. Mas hebraico, ele é muito, ou seja, uma língua muito resumida. Entende? Então você tem poucas palavras e muita coisa é subentendida na narrativa. Isso é uma característica do idioma, não tem o que fazer a respeito disso. Não é que tudo é dito até as últimas exaustão. O nosso idioma ele é muito mais minucioso em descrever as coisas, né? E o hebraico não é assim, não. Nem o antigo, nem nenhuma. A língua como um todo não é assim. E línguas parecidas também não são. Por exemplo, o aramaico também é simples. Poucas palavras já diz o que tinha que dizer. Entende? Muita coisa é subentendida. Então é por isso que ele é interessante de interpretar também. É divertido interpretar hebraico por essas questões. Pelo fato de ele ser muito misterioso, no sentido de que isso aqui pode ter um duplo sentido aqui, o que será que ele quis falar? Entendeu? Mas às vezes não tem nenhum. Entende? O Ramban, ele nos adverte contra isso. Ele mostra que tem muita gente que perde muito tempo, principalmente mistificador. Né? Sabe? Pegando o Vav, não sei do que. O Rabino Akiva adorava fazer isso daí.
aqui tem um significado que Vav significa 6, que com o lado do rei é 5, e dá 11, não sei o que, o Nun é 50. Entende? Aí você fala assim, peraí, você tem um motivo de fazer isso? Porque às vezes o texto, ele deixa uma brecha para você fazer isso, ele dá uma indicação disso. E às vezes não. Às vezes não. Às vezes você só tá sendo muito, entendeu? Você tá meio que perdendo o foco da narrativa. E como essa narrativa ela foi construída simples e a complexidade foi implantada nela, não é dela, foi implantada, enxertada depois. Então isso leva a essas questões, porque nós leríamos naturalmente, né? Como eu falei, tem coisas que o texto mesmo te chama atenção, como naquele texto que eu li. Ine, Sulam no WhatsApp, depois Ine, então, o texto fica, ele tá te chamando a atenção, não é você que tá. Só que quando o texto faz essas coisas, quando ele expõe essa característica linguística, o Midrash pega isso. Então, por exemplo, quando isso é comentado, o primeiro comentário é: a maioria dos comentaristas interpreta, pegou uma pedra. Então, por exemplo, o Ibn Ezra interpreta assim, o Radak interpreta assim, o Halbag interpreta assim, o Rashban, é meio mistificador, também interpreta assim. Agora, no Midrash, então nós temos um Midrash no Tratado de Rolim do Talmud, 1991b, e no Pirkei do Rabi Eliezer também, 35. Como isso parece que está contradizendo, porque um pegou um e o outro pegou várias, o Midrash faz assim, ó. As pedras começaram a brigar uma com a outra. Uma disse, o justo vai pôr a cabeça sobre mim. E a outra disse, não, o justo vai pôr a cabeça sobre mim. Portanto, Elohim combinou todas elas numa única pedra. E é por isso que o versículo lê, e ele tomou a pedra. Ao que isso alude? O que esse Midrash quer passar? Esse Midrash está falando do altar do templo. Um altar de pedra você fará. Então as pedras querem participar do rito, por assim dizer. A própria natureza quer fazer isso. O que alude a visão dessa cena ocorrer no local do templo. Ou no local onde o templo deveria ser. Percebe? Então, Gur Aryeh, colocando a interpretação talmúdica em questão, dizendo que ele tomou várias pedras. Ele fala, se ele tivesse pego uma pedra só, significaria que a Torá teria dito Vaikar Even. Pegou uma pedra. Quando você não põe um artigo, é uma. Quando você põe um artigo, é a. Então se falasse Vaikar Even, pegou pedra, quer dizer, pegou uma pedra. Mas como falou Vaikar Meavanim, pegou das pedras. Então é mais de uma. Das pedras do lugar. Então essa ambiguidade, diz o Gur Aryeh, mostra que mais de uma pedra foi pega. O verso 18 menciona apenas uma pedra. A interpretação talmúdica da briga das pedras reflete a intenção da narrativa. Entendeu? Quer dizer, o redator teria visto isso e deixou passar de propósito, que ele queria que você criasse isso na sua imaginação. E aí você entende um pouquinho de como o Midrash é visto tradicionalmente. O Midrash não é o que o texto diz. Não se pode usar o Midrash para alterar o que o texto diz. O Midrash, ele se propõe a intenção dessa historinha, é esse floreio aqui. Então, com esse Midrash, qual é a intenção da historinha das pedras e do patriarca escolher uma pedra? É mostrar a importância de você, ao fazer o rito de contato com Elohim, o patriarca na visão da escadaria, as pedras são fundamentais. Então a pessoa vai lembrar do templo, das pedras do altar, da importância de que aquilo seja feito daquela forma específica. Então o Midrash está construindo esse imaginário na cabeça da pessoa.
Então, isso é tão assim que o Midrash prossegue. Yaakov tomou 12 pedras, dizendo: Elohim declarou que eu terei 12 tribos descendentes de mim. Agora, nem Abraão nem Isaac as produziram. Se essas 12 pedras estiverem próximas umas das outras, então eu saberei que eu serei o pai das 12 tribos. Veja, isso não tem nada a ver com o texto. O que ele está falando é porque o texto está falando de Yaakov com pedras. Pedra, fundamento, templo, tribos. Entendeu? O Midrash aponta para a coisa. O Midrash não é a coisa. A ideia do Midrash era o que aqueles caras tinham na cabeça. Que caras? Os rabinos que compuseram e que montaram isso tudo. Obviamente. É só a opinião deles que importa. Porque não tem outra. Só tem a deles. Eles que fizeram a edição do negócio. Então, Pirkei do Rabi Eliezer. Yaakov tomou essas 12 pedras do altar no qual seu pai tinha feito para amarração. Lembra do outro Midrash? Que era o local da amarração, o Monte Moriá, da amarração do Isaac. Então, ele pegou as pedras que tinham sido feitas onde o pai dele tinha sido amarrado. Quando essas pedras, indicando que ele seria pai das 12 tribos, foram convertidas numa única pedra, todas as tribos estavam destinadas a ser um único povo. Percebeu? Ele traduziu midrashicamente que a intenção do redator dessa história toda era unir Abraham, Isaac, Yaakov e as pessoas do povo Yehudaíta que retornou do exílio, que tinham famílias específicas, que se viam como grupos separados, que não se viam como, nem mesmo como parente muitas vezes. A partir de agora se vissem como membros de um único povo. Pegou pedras de um lugar, povos, tribos, culturas dali, e uniu numa coisa só. Veja, isso é ou não é plausível? Foi para isso ou não foi para isso que esse texto foi montado? Claro que foi para isso. Entende? É plausível. Você fala assim, é um Midrash. Entende? O Midrash não precisa ser um trabalho histórico. O Midrash ele só tá... Qual o floreio disso aqui? O que ele quer que eu pense com isso? Ele não está pegando palavra por palavra e dizendo. Não, ele só está pegando, ó, essa é a mensagem. É para cá que isso está apontando. Entende? Então a questão das pedras tem toda uma riqueza, mas que não depende da palavra propriamente dita. A palavra é só uma provocação para gerar o Midrash, por assim dizer. Entende? Então, note como uma coisa interessante, né? Agora, nós temos mais perguntas, mas nós vamos dar uma pequena pausa, continuar depois. E se surgirem novos questionamentos, nós ficamos à disposição. Obrigado para quem está acompanhando e nos vemos no próximo estudo por aqui.